Oi, gente! Vou trazer para vocês hoje o vídeo dessa bolsa aqui. Algumas pessoas me pediram e eu resolvi fazer para deixar aqui registrado para vocês, tá? Ela é baseada na bolsa da Viva Safê, que eu acho linda. Foi confeccionada com os fios da Soft Fios, certo? Tá aqui o Instagram deles, ó. Utilizei a agulha 7 milímetros, tá bom, gente? Coloquei botão imantado costurável e alcinhas de corrente com mosquetões. Então, vamos lá aprender essa bolsa? Olá, gente! Então, vamos iniciar nossa bolsa. Eu vou iniciar essa bolsa com 30 correntinhas. O início dela a gente faz naquela forma. Pega o fio, passa por aqui, ó, por baixo, a agulha, dá uma giradinha para ele formar tipo um Ezinho aqui, ó. Pesco o fio do rolo e passo aqui, já fecho o primeiro ponto, já dou um nozinho de segurança. Eu vou fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 30. Quando eu chegar em 30 correntinhas, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, fiz 30 correntinhas e mais uma. Por quê? Porque quando eu voltar, certo? Eu vou entrar aqui na segunda. Então, eu faço a quantidade que eu quero e mais uma, porque quando eu fizer a volta, essa uma que ficou sobrando vai ficar aqui. Eu não vou contar com ela. Então, vamos lá. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou fazer mais uma, porque eu vou voltar, a 30ª é essa. Então, eu vou voltar, certo? Com pontos baixos. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha da correntinha, passo a minha agulha, pesco o fio, dou uma alturinha e fecho o ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a carreira, por toda a volta. Vão ser 30 pontos baixos. Eu dou sempre uma alturinha assim, que é para a bolsa não ficar repuxada. Então, eu sempre faço isso. Vou fazer isso até o final da carreira. Quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar a vocês como é que eu faço para fazer a próxima carreira. Tô chegando aqui no final, certo? Ó, isso a quantidade de correntinhas é o que vai dizer a altura da sua bolsa. A altura da sua bolsa. Que ela vai ser, a gente vai dobrar 2 vezes. E aqui vai ser a aba. Então, cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto, que é o 30º. Fiz o último, 30 pontos. Para voltar, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho, certo? E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos a partir desse aqui, ó. Vão ser 30 pontos baixíssimos. Como é o ponto? Eu venho, passo a minha agulha embaixo dessa correntinha aqui, ó. Pesco o fio, dou uma alturinha e já fecho ele aqui na alcinha que tá na agulha. Fazer novamente. Passo a agulha embaixo da correntinha, pesco o fio, dou uma alturinha e já passo esse na argolinha que tá no fio, na agulha. E vou fazendo isso até chegar lá no final da carreira. Quando eu chegar lá no final, eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira. Tô chegando aqui no final, fiz o penúltimo ponto, vou fazer o último aqui, ó. Fechei. Aí, agora, vou subir uma correntinha, ó, faço uma correntinha, viro o trabalho.
Quando eu virar o trabalho, onde é que eu vou fazer meu próximo ponto? Essa carreira próxima será a carreira de pontos baixos. Onde é que a gente vai iniciar a carreira? Aqui, ó. Percebam que aqui a gente tem uma correntinha e aqui a gente tem outra correntinha, que é a correntinha do ponto baixo. Eu vou colocar a agulha, meu ponto vai ser aqui, ó, por trás dessa correntinha. Esse primeiro ponto é bem chatinho, que ele é mais apertado. Passei aqui, ó, na correntinha que tá atrás, para deixar evidenciado a correntinha que fica na frente. Então, eu venho, passei a agulha, pesco o fio, dou uma alturinha e fecho. O segundo já vai ser mais fácil, ó. Passo a agulha, pesco o fio, dou uma alturinha, fecho o ponto. E eu vou fazer isso por toda a carreira, até chegar lá no final. Quando estiver chegando lá no final, eu volto para mostrar como vai ser a próxima carreira. Tô chegando aqui no final da carreira, vou fazer a última aqui, ó. Tanto a primeira como o último ponto, o primeiro e o último ponto, eles são mais apertadinhos, mas com cuidado a gente consegue. Pronto, fechei. Para voltar, eu faço a mesma coisa. Faço uma correntinha, viro o trabalho e ó, que legal que fica, que vai ficando. Essa próxima carreira vai ser uma carreira também de ponto baixíssimo, porque a bolsa tem o detalhe de 2 correntinhas dessa. Então, aqui vamos fazer a próxima correntinha. Então, fazemos do mesmo jeito. Colocamos a agulha embaixo dessa correntinha aqui, pescamos o fio e já fechamos na argolinha que tá na agulha. E vamos fazendo isso por toda a carreira, até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar para vocês como será a próxima carreira, tá bom? Chegando aqui no final, fiz a penúltima, vou fazer a última. Fechei. Da mesma forma das anteriores, eu faço uma correntinha e viro o trabalho. E do mesmo jeito que a gente fez na outra carreira, a gente vai fazer nessa também. Faremos essa próxima carreira de pontos baixos, onde que será o nosso ponto de base? Essa correntinha que fica aqui atrás, para a correntinha da frente ficar evidenciada. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a correntinha. Como eu disse, essa primeira é sempre mais chatinha, mas dá certo. Peguei, dou uma subidinha no ponto e fecho. Vou fazer isso por toda a carreira. Passo aqui, lembrando que é nessa correntinha que tá atrás, para a correntinha da frente ficar evidenciada, tá vendo? Então, vamos lá. Entra aqui, pesca, dá uma alturinha e fecha. E vamos fazendo isso até o final da carreira. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto novamente pra gente fazer junto o início da próxima carreira. Tô chegando aqui no final da carreira. Vou fazer aqui o último ponto. Pronto. Da mesma forma que foram as outras, será essa também. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. A partir de agora, a gente vai fazer o meio da bolsa. O meio da bolsa, a quantidade de carreiras que será aqui no meio terá que ser sempre ímpar. Por quê? Quando a gente for fazer a outra parte dessas correntinhas, se a gente fizer uma quantidade de carreiras par, a gente não vai conseguir deixar esse detalhe desse lado de cá. Então, a quantidade de carreiras aqui vai ter que ser ímpar. Ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, sempre ímpar. E essa quantidade de carreiras aqui é o que vai dizer o tamanho da largura da sua bolsa. Lembrando que
Depois que você fizer o meio, a gente vai fazer uma parte igualzinha a essa. E vai rodear toda a bolsa de pontos baixos. Então, você vai vendo mais ou menos aí o tamanho da bolsa que você quer, calculando dessa forma. Serão 2 partes desse tamanho, mais o que a gente vai fazer ao redor da bolsa inteira de ponto baixo. Então, o meio da sua bolsa você vai variar de acordo com o que você quer o tamanho final da sua bolsa. Eu vou fazer com 7 carreiras. 7 carreiras. Para mim, 7 carreiras vai ser o tamanho ideal. Se de repente eu olhar e perceber que não é o tamanho que eu desejo, eu faço mais 2 carreiras e assim por diante, certo? Lembrando outra coisa importantíssima. A partir de agora, as carreiras serão feitas de ponto baixo centrado, ou seja, serão pontos que a gente introduz a agulha no meio das perninhas aqui, ó. E ela sai no meio dessas 2 perninhas daqui do outro lado. Se vocês perceberem, o primeiro ponto é aqui, ó. Tá vendo? O primeiro ponto. Se a gente for fazendo aqui, a bolsa ela vai ficando um triângulo, que vai diminuindo os pontos. Então, prestar atenção nesse detalhe. Onde será o meu primeiro ponto? Será desse lado? A sensação é que ele vai ser no vácuo, vai ser aqui, mas não. Por quê? Vai ser aqui, porque ele tem que sair aqui, ó, atrás das 2 perninhas do primeiro ponto do outro lado. Então, vai ser aqui. Eu introduzo a agulha, pesco o fio, dou uma subidinha e fecho. Aqui vai ser meu primeiro ponto. Para ele dar um total de 30 pontos, que foi, a gente começou com 30 correntinhas, então a bolsa tem que seguir essa mesma quantidade de pontos, 30, 30, 30. É sempre bom a gente contar, porque às vezes a gente erra e a bolsa fica torta. Então, 30 pontos. A gente fez o primeiro, vamos fazer o segundo, ó. Onde é que a gente coloca? No meio das 2 perninhas, e ela tem que sair aqui atrás, no meio das 2 perninhas também, tá vendo? Vou lá, pesco, peraí que, novamente, pesco, trago o fio, dou uma subidinha e fecho. E vou fazendo dessa forma até o final da carreira. A gente sempre olhando se a agulha tá saindo no local certo. De novo. E vou fazer isso até o final da carreira. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar a vocês como é a próxima carreira. Voltando aqui, vou fazer o último desse lado. O 30º. E da mesma forma, faço uma correntinha. Viro o trabalho. E vou iniciar da mesma forma, porque a partir de agora são carreiras repetitivas. Você vai fazer isso até atingir a quantidade de carreiras que você quer. Lembrando que serão carreiras de número ímpar. Então, eu venho do mesmo jeito ao que foi da outra, eu tenho que sair com a agulha aqui, ó, atrás do primeiro V. Para sair aqui atrás do primeiro V, no meio do primeiro V, eu tenho que colocar aqui o ponto, ó. Ó. Aí ele sai aqui. Pesco o fio, dou uma alturinha e fecho. E vou seguindo, ó, no meio das perninhas. Coloco a agulha, ela tem que sair no meio das perninhas daqui de trás. Pesco o fio, dou uma subidinha e fecho. E vou fazer isso até o final da carreira. Tendo cuidado sempre de contar se tem a quantidade de pontos correta, para a gente não errar, tá bom? Para depois a bolsa não ficar torta. Então, eu vou fazer as minhas carreiras, as minhas 7 carreiras, e quando eu estiver chegando no finalzinho da 7ª carreira, eu volto aqui para a gente ver como é que vai ser a próxima, porque essas carreiras agora serão de repetição. Você vai fazer exatamente isso na quantidade de carreiras que você desejar, lembrando que terão que ser carreiras de número ímpar. Eu vou fazer 7, volto já já. Tô chegando aqui no final da carreira, da 7ª carreira, que eu falei que ia fazer 7 carreiras, né?
nessa bolsa. Vou fazer o último ponto aqui. O último ponto dessa carreira. Da mesma forma que foram das outras vezes, eu subo uma corrente e viro o trabalho. Quando eu virar meu trabalho, ó só que bonito que tá. Pronto, eu fiz minhas 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou começar a fazer essa outra parte aqui desse lado. Então, peraí, deixa eu passar aqui. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pontos baixíssimos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O 30º vai ser aqui. Então, vou fazer 30 pontos baixos, baixíssimos, certo? Que é para caracterizar essa correntinha aqui, ó. Então, vamos lá. Da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou fazer aqui. Vou passar embaixo dessa correntinha, a agulha, pescar o fio e já fechar na argolinha que tá na agulha. Passo embaixo da correntinha, pesco o fio e fecho na argolinha que tá na agulha. E vou fazer isso até o final da carreira. Quando chegar lá no final, eu volto novamente para mostrar como será a próxima carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto. Vou subir uma correntinha do mesmo jeito e vou virar o trabalho. Do jeito que a gente fez da outra vez, a gente vai fazer aqui. Serão pontos baixos por toda a carreira. E a gente vai pegar a correntinha que tá aqui atrás, para deixar evidenciada a correntinha que tá na frente. Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez lá no começo. Passa aqui embaixo. Bora, meu filho, não dei trabalho não. Passa aqui embaixo. Dá uma alturinha, fecha. E vamos seguindo por toda a carreira dessa forma. Lembrando que a gente pega a correntinha que tá atrás. Por quê? Porque a gente quer deixar evidenciada a correntinha que fica na frente, tá vendo? Correntinha da frente. Então, quando eu chegar lá no final, eu volto. Tô chegando aqui no final novamente. Vou fazer o último ponto aqui. Da mesma forma dos outros, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Pronto. Essa próxima carreira vai ser feita novamente de pontos baixíssimos, certo? Que é para caracterizar aqui a segunda correntinha. A gente fez a primeira, vai fazer a segunda, certo? Então, daquele mesmo sistema. Eu venho aqui, passo a agulha embaixo dessa correntinha aqui, pesco o fio, dou uma subidinha e fecho o ponto na argolinha que tá na agulha. E vou fazendo isso por toda a carreira, tá certo? Quando chegar lá no final, novamente, eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Tô chegando aqui no final da carreira, vou fazer o último ponto. Como em todos os finais, cheguei ao final, fiz o último ponto, subo uma corrente e viro o trabalho. Da mesma forma que a gente fez o outro, essa próxima carreira será de pontos baixos na carreira inteira. E a gente vai pegar quem? Só a correntinha que tá atrás, certo? Então, vem aqui na correntinha que tá atrás. Uma certa dificuldade às vezes acontece. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto.
Não vou tirar essa parte para vocês verem que realmente não é sempre fácil, não. Às vezes tem uma certa dificuldade, mas com calma e carinho a gente consegue. Fechei o primeiro ponto. Aí vai, a partir do segundo fica mais fácil. Passo a agulha por debaixo da correntinha, pesco o fio, dou uma alturinha e fecho o ponto. E vou fazer isso, certo? Por toda a carreira. Quando chegar lá no final, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Chegando aqui no final, vou fazer o último ponto. Talvez eles reduzam a sua pena. Não vão reduzir a minha pena. Talvez possa Fiz o jogar último. futebol quando terminar. Subo uma correntinha e viro o trabalho. Pronto. Aqui, ó, está praticamente terminada a bolsa. O que é que a gente vai fazer agora? Vai passar, vai fazer pontos baixos centrados por toda a lateral. Depois, quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer ponto baixo. Chegar desse outro lado, ponto baixo centrado. E aqui, ponto baixo. E vai finalizar a parte do crochê, a parte da bolsa. Porque depois que a gente terminar aqui, envolver tudo, a gente vai costurar as laterais da bolsa. Costurar as laterais, colocar o botão e a alça. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. A parte que a gente envolve. A parte que a gente envolve a rodeia, a bolsa. Vamos lá. Lembrando, ó, que o primeiro ponto é naquele canto que eu falei pra vocês, que eles têm que sair no primeiro Vzinho do outro lado, né? Baixo centrado, pronto. E vamos fazer isso por toda a bolsa. Quando chegar ali no final, eu vou voltar. Por quê? Porque ali no final tem uma coisinha interessante pra gente ver. Que é quando a gente vai fazer a volta da bolsa, tá certo? Porque vai ser contínuo aqui. A gente não vai terminar ali na pontinha, fazer uma correntinha e voltar, não. A gente vai prosseguir rodeando a bolsa toda. Tá bom? Quando chegar lá, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer o 30º ponto aqui, ó. No meio dessas duas perninhas. Ele vai sair aqui atrás. Vou fazer o 30º. Aí, o que acontece? Eu não vou voltar, eu vou continuar. Para continuar, deixa eu virar aqui. Eu fiz o último ponto dessa carreira aqui, né? Desse lado aqui. E eu vou ter que começar esse lado aqui. Então, eu vou fazer um ponto no mesmo lugar. Por quê? Porque esse ponto aqui, que eu tô fazendo agora, ele é referente a esse lado aqui. Esse é referente a esse e esse é referente a esse. Então, aqui é que tá um dos segredos de você fazer, vamos dizer assim, a quina. Nesse caso, eu quero uma quina redondinha, né? Se eu quisesse uma quina mais quadradinha, eu faria uma correntinha e faria um ponto nesse mesmo lugar. Ele ficaria mais quadradinho, mas eu quero uma quina mais redondinha. E agora, eu vou fazer, ó, um ponto baixo em cada local aqui. Vai ser um ponto baixo, já fiz nessa carreira, vou fazer nessa, que é aqui dentro. Lembrando sempre de dar alturinha no ponto, certo? Vou fazer o dessa carreira. Aqui, ó, perceba que é como se fosse um nozinho. Vamos fazer nesse nozinho, embaixo desse nozinho. Aí. Vamos pescar direitinho, pronto. Pesquei, subi e fechei. Vou fazer dentro da correntinha, igual eu fiz aqui, ó. Dentro da correntinha, da última correntinha. Subi, fechei. Debaixo do nozinho.
Subi, fechei. Aqui, ó, tem essa, vai ser dentro desse ponto aqui, certo? Pra ele ficar, ó, igualzinho. Então, pra ficar igualzinho, eu vou fazer aqui, ó. Sai embaixo. Pra ele ir ficando na mesma alturinha daqui, ó. Embaixo do nozinho. Deixa eu pegar mais fio aqui. Aqui, embaixo desse. Eu acho super importante fazer isso acompanhando com vocês, porque às vezes a gente vê vídeos que a pessoa faz o começo e a gente fica perdido. Quando eu mesmo me sinto perdida às vezes. De onde eu coloco a agulha para fazer o restante. Embaixo do nozinho. Aqui, embaixo desse ponto. Ó, e vai ficando, certo? Embaixo do nozinho. Dentro da correntinha, que foi exatamente onde a gente fez aqui desse lado. Dentro do nozinho de novo. Da correntinha, no caso. O último ponto. Pronto, fizemos o último ponto dessa parte aqui. Agora, vamos fazer o primeiro da lateral. E o primeiro da lateral vai ser onde? No mesmo lugar. Vai ser aqui. Vai ser o primeiro ponto da lateral. Aqui terá que ter 30 pontos, contando com esse primeiro que a gente fez, hein? Porque a gente, lembra que a gente fez com 30 correntinhas? Então, serão sempre 30 pontos. Então, vamos lá. Aqui vai ser o primeiro. E vamos fazer sempre aqui, ó. Onde é o ponto baixo, onde é o centro do ponto baixo centrado dessa carreira que a gente vai fazer. Aqui, ó. Tá vendo que tem duas correntinhas aqui, ó. A junção delas, abaixo da junção delas, ó. Tem as duas perninhas. Nessa carreira aqui, elas são mais difíceis de a gente enxergar, mas dá pra ver, ó. Se você tiver dúvida, você sempre vai olhar que é na junção de uma correntinha com outra. Abaixo tem as duas perninhas. É lá que você vai colocar a sua agulha, puxar, dar uma alturinha e fechar o ponto. E assim, sucessivamente, até terminar essa carreira. Olha só, a junção aqui. Pronto. Exatamente aí que a gente vai fazer. Então, vou fazer até lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ser aquela parte. Tô chegando aqui no final da carreira. Vamos fazer o último ponto. Esse ponto aqui, lembra que quando a gente foi fazer lá no começo, quer dizer, o ponto baixo centrado, o primeiro, é como se fosse no vácuo, só que ele tem que sair nas duas últimas perninhas, pronto. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que fazer o ponto, o último. A gente vai colocar aqui, ó. Pra ele não ficar muito solto, vamos colocar aqui pra ele sair aqui, atrás dessas duas perninhas aqui, ó. Ó, ó. Vamos puxar e fazer o último ponto dessa carreira. Da mesma forma que foi nas outras, isso aqui a gente já vai arrematando aqui. Vamos fazer o ponto exatamente no mesmo lugar, porque ele vai ser referente agora a esse lado. Pronto, fiz o primeiro ponto do lado de cá. E da mesma forma que foi do outro lado, eu vou fazer aqui também, ó. Fiz o ponto com relação a essa carreira, vou fazer o segundo aqui, dentro da correntinha. E aqui eu já vou arrematando, eu já vou guardando aqui, que é pra ir escondendo esse ponto, que é esse fio. Do mesmo jeito lá, ó, embaixo do nozinho, calma, que eu puxei os dois ao mesmo tempo. Embaixo do nozinho eu vou, trago. Pra não ficar assim muito aberto, a gente pode botar até por aqui, ó. Por dentro, que é pra ele não ficar muito aberto. Vamos lá.
Passei, fiz o ponto. O próximo vai ser dentro da correntinha. Pronto. E assim eu vou fazendo por toda a carreira aqui. Vamos entrar aqui de um jeito que ele não fique muito aberto. Pronto. E vamos seguindo até o final. Embaixo do nozinho. Aqui. Embaixo do nozinho. Aqui. E vamos fazendo até o final. Embaixo do nozinho. Aqui. Dentro da correntinha. Aqui. Dentro da correntinha. E estamos chegando no final. Pronto. O final aqui, ó, temos o primeiro ponto, certo? Que foi o ponto que a gente fez inicial. Como a gente já vai finalizar aqui, eu não vou fazer outro ponto aqui. Por quê? Porque quando eu finalizar aqui, eu vou fazer um ponto como se fosse o último ponto. Então, aqui, como eu já terminei, certo? Eu já posso cortar o fio, porque aí eu vou fazer o fechamento aqui, ó. Vamos fazer uma finalização para que aqui seja como se fosse o último ponto. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Cortei o fio. Puxo. Puxo. Venho aqui embaixo da primeira correntinha deitada. Aqui. Levo o fio pra lá. E trago pra cá pra fazer o último ponto. Fazer de conta que é o último ponto. Eu venho aqui, ó, passo embaixo dessas duas argolinhas, pesco o fio, levo lá pra trás. Simulei o último ponto. E aqui eu posso esconder já o fio. Prontinho, tá feita. Tá feita a nossa base da bolsa. Agora aqui, como é que vamos fazer? Vamos dobrar aqui, ela vai ficar assim, ó. Certo? E agora a gente vai costurar essa lateral aqui. Vamos lá. Veio já. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fiz aqui o ponto fake, ficou essa alcinha, essa restinho de fio. Eu vou esconder aqui, passar por debaixo, por aqui, passar por aqui por debaixo pra esconder ele, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais próximo. Passo por dentro. Vamos. Envolvo aqui. Deixa eu puxar aqui. Colocar mais um pouco. Prontinho. Escondi os pontos. Vixe, eu acho que vocês nem viram, né? Escondi os pontos escondi o fio, passando ele por aqui por dentro, por aqui por baixo. Eu coloco a agulha aqui e trago o fio e passo até ele se esconder. Prontinho. Agora vamos para a parte de costurar a bolsa. Ela vai ficar assim. Vou deixar essa parte aqui na frente, que eu achei ela mais bonita.
Então, vamos lá, peraí, um minuto. Como vamos costurar? Tá aqui essa parte de fora, que parte que vai ficar fora. Essa parte foi a parte que eu escolhi. Essa parte aqui foi a parte que eu escolhi pra ficar na tampa, certo? Então, eu venho aqui, ó, e dobro ao contrário. A parte de dentro, a parte que vai ficar fora vai ficar pra dentro. Eu vejo aqui o tamanho que eu quero, que fique a aba e o corpo da bolsa. Aí fica legal desse tamanho. Pronto, é esse tamanho que eu quero. Então, tá aqui. Eu vou costurar essa lateralzinha aqui, ó. Aqui e do outro lado, certo? Então, eu já sei que é desse tamanho que eu quero. Então, vamos lá. Costurei desse lado aqui, tá certo? E vou costurar desse outro lado. Vou costurar aqui pra vocês verem como é que eu faço. Tá aqui, juntei. Aí, eu vou fazer o seguinte. Tô aqui com o meu fio. Eu venho aqui, ó, na alça de fora e na alça de fora aqui, ó. Nas duas alcinhas que ficam... Na verdade, não vai ser na de fora, vai ser na de dentro, né? A alcinha que fica mais pra dentro e a alcinha que fica mais pra dentro. Venho aqui com o fio, pesco, passo aqui e faço um ponto baixo. Travei. Vou fazer isso por toda a lateral, pegando a alcinha que está mais pra dentro e a alcinha que está mais pra dentro. E já vou escondendo esse fio aqui. Venho, pesco e fecho o ponto. E vou fazendo isso por toda a lateral, ó. A de fora, a de fora. Vou arrematando o fio e fecho. Vamos lá. Novamente. Pego na alcinha que tá mais pra cima, não sei. Vocês vejam aí que é essa alcinha que tá aqui. Que às vezes eu falo que é a de fora, que é a de dentro. É essa. Vamos lá. E fecho o ponto. E eu vou fazendo isso até chegar lá no final. Certinho? Ó. Vamos lá, vou até o final com vocês. Vou mais uma vez. Tá já chegando. Mais uma vez. E ó. Até chegar na última aqui. A última aqui. Essa aqui. E essa aqui. Prontinho. Terminei a costura, certo? Vou deixar aqui, que eu já posso cortar o fio e arrematar. Como eu também vou ter que arrematar esse lado aqui, ó. Vamos guardar, vamos logo guardar ele. Vamos trazer pra cá. Aqui pra dentro. E vou passar por dentro de todas, que é pra ele não se soltar, certo? Se você quiser, depois que você passa o fio por dentro, por debaixo dos outros, e você quiser botar um pinguinho de cola, que é pra assegurar que ele não saia do lugar, você pode fazer. Se você quiser, viu? Não tem problema não. Pronto. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Terminei, cortei, puxei, vou trazer pra cá, pra aqui, ó. Porque eu vou esconder ele por debaixo dos outros fios, aqui. E eu quero terminar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica quando a gente virar a bolsa, porque a gente tá costurando pelo lado de dentro, né? Do lado do avesso. Deixa eu botar aqui mais um pouco. Pronto. Aí eu vou virar aqui a bolsa. Deixa eu virar.
Virando mesmo. Virando mesmo. Ajeitar aqui as pontinhas. Olha só. Ajeitando, organizando. E olha como fica a lateral. Tá vendo? Como fica a lateral costurada. E aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui. Deixar organizadinha. E aqui, ó, vamos fechar a abinha. Vamos colocar o botão aqui imantado. E ela vai ficar assim, dessa forma. Aqui vão ser as argolinhas para botar a alça. E tá aqui a nossa bolsa. Tá certo, gente? Vou colocar o botão. Vou fazer um vídeo colocando o botão. Mas, ó, ficou bem legal. Deixa eu tirar aqui um pouco afastar um pouco. Não acho que dá pra ver direitinho, né? Olha só como ficou bonita. Tá aqui a nossa bolsa. Vou colocar o botão nela e as alças. Terminei, gente, de colocar. Coloquei o botão aqui, ó. Costurável. Coloquei a etiquetinha aqui. Coloquei essa alça com mosquetão aqui na lateral e a bolsa ficou assim, ó. Lindíssima. Por dentro. Por fora. Ó. Ó. Então, ela ficou assim. Essa alça você pode colocar do jeito que você quiser. Pode colocar de couro, de correntinha, dourada, prateada, certo? Então, tá aqui a finalização da nossa bolsa. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deem um like aí. Repassem o vídeo, tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. E um feliz 2023 para vocês. Beijinhos e até a próxima.